Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. O tema do Evangelho de hoje, dessa noite, ele nos fala se nós podemos ou até deveríamos reparar, observar, repreender os defeitos do próximo. Mas é interessante que esse estudo do Evangelho está dentro do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. E o que quer dizer a palavra misericordioso? Aquela pessoa que tem misericórdia. Mas a palavra misericórdia, estudando, a gente vai observar que ela vem ali do latim, onde diz miseratio, ou seja, miséria, mais cordis, quer dizer coração. Ou seja, é o meu coração, um coração que se debruça sobre a necessidade, sobre a miséria do outro, a miséria humana. Então, misericórdia é o coração que se volta, que se debruça, que se dedica à miséria do outro. Mas interessante que o termo não fala apenas da miséria material, da necessidade do alimento, do dinheiro, do agasalho físico. Fala também da miséria humana, ou seja, eu como ser humano, às vezes tenho minhas necessidades e que eu, então, exercendo a misericórdia, eu olho a miséria, a necessidade daquele ser humano. E Kardec tem muito entendimento ao colocar esse estudo, quando a gente fala da observação dos defeitos alheios, dentro do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Porque quando eu observo a necessidade, quando eu observo um defeito alheio, eu estou observando uma, entre aspas, uma miséria, uma necessidade de alguém. E é com esse olhar que nós precisamos ver a necessidade da outra pessoa, como uma pessoa que necessita de apoio. Agora, é fundamental que a gente entenda o quanto que a gente pode ajudar, quanto que a gente pode construir e, ao mesmo tempo, o quanto que a gente pode prejudicar, o quanto nós podemos destruir com os nossos comentários, com as nossas observações, com as nossas críticas, com a nossa forma de agir perante os defeitos das outras pessoas. A nossa fala, a nossa comunicação com as outras pessoas exerce um papel tão grande na nossa vida, ela exerce uma função de tanto alcance que a gente às vezes não imagina a profundidade da importância do quanto que aquilo que a gente fala, quanto que aquilo atinge o destino das outras pessoas. Só para a gente ter um exemplo, no livro A Divina Comédia, lá no inferno, Dante ele faz os anéis, né, vamos dizer assim, os degraus, como se fossem esses anéis, como se fossem degraus do inferno. Então, do mais alto quanto mais profundo, mais eu vou adentrando, né, nos círculos do inferno, até o 9º círculo, que é onde estaria ali Lúcifer, onde habitaria Lúcifer, no 9º círculo do inferno. O 8º círculo, que é o círculo mais próximo
de Lúcifer, ou seja, além dos ladrões, dos assassinos e tudo mais, estão aqueles hipócritas, os sedutores, os lisonjeiros, os corruptos, as pessoas que disseminaram a discórdia. Ou seja, no entendimento de Dante, ele ali nos seus sonhos, né? Ele escreveu a Divina Comédia, diz ele, a partir dos seus sonhos, as pessoas que usam a sua fala para disseminar a discórdia, as pessoas que usam na hipocrisia, na corrupção, né, da fala, na pessoa que comercializa os dons sagrados, ou seja, aquela pessoa que usa da sua fala, que usa da sua comunicação para fazer o mal, é a pessoa que está mais próxima do diabo. Um outro exemplo, para situar um exemplo mais próximo de nós, no livro Libertação, no capítulo Operações Seletivas, André Luiz, junto com o instrutor Gúbio, eles vão adentrar numa cidade das zonas trevosas e tal. E lá, nessa cidade, André Luiz ele se surpreende, porque é feito com uma espécie de separação dos espíritos desencarnados. E ele fala, mas como assim? Aí o instrutor vai explicar para ele, não, aqui esses espíritos responsáveis, entre aspas, pela justiça dessa região, eles separam os espíritos por categorias. Então, pelas suas vibrações, pelas emissões mentais que eles emitem, esses espíritos são reunidos entre si, né? Então, esse processo de reunião, ele dá o nome de operações seletivas. E numa dessas reuniões, o espírito, que seria o magistrado que presidia ali essa reunião, ele começa ali, ele faz um discurso, que a gente selecionou aqui um trechinho, que ele diz o seguinte: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune, nem recompensa. Ou seja, no entendimento dele, o que eles vão fazer ali, né, com aqueles espíritos sofredores, não é punição. Eles mereceram aqueles sofrimentos. Isso ele dizendo. Nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Eles se intitulavam ali naquela região o governo do mundo, né? Nossa função é a de selecionador de delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um, repetindo, as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, o seu julgamento, nós vamos fazer aqui o julgamento, mas quem decidiu a sua pena foi você mesmo. Isso o espírito lá da região, das regiões trevosas, hein? Mas o que ele está dizendo é profundamente, vamos dizer assim, de um ensinamento grande para nós. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se a receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada. Lembra lá do inferno de Dante? Ou seja, as pessoas que estavam mais próximas eram aquelas que usaram a palavra, a boca, como veneno na corrupção, na sedução,
na semeadura da discórdia e tudo mais? Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio ou para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos em sementeiros de malícia, discórdia, inveja, ciúme e perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Quem centralizou os sentidos no abuso das faculdades sagradas, espere doravante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envelhecentes mantidas pela alma no corpo físico explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. A represa por longo tempo guarda micróbios e monstros, segregados à distância no curso tranquilo das águas. Todavia, chega o momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria e as formas repelentes, libertadas, se espalham e crescem em toda a extensão de corrente. Seguidores do vício e do crime, tremei. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do batráquio, do sapo, encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Ele está dizendo o seguinte: nós, que às vezes nos habituamos ao mal, e não vamos pensar aqui no mal do crime ordinário, do crime previsto no Código Penal nosso, no crime aos olhos da lei humana, mas no crime da discórdia, da semeadura da calúnia, na semeadura da intemperança entre as pessoas, aquela pessoa que vê o mal, entre aspas, o erro de uma outra pessoa e espalha, por mais que seja verdade, sai espalhando para todo mundo, ou seja, ela está pegando a sujeira e espalhando para todo mundo ver. Ou seja, são pessoas que estão habituadas ao mal. E é isso que ele está nos ensinando. Se a nossa mente é prisioneira do mal, esperar o quê? Depois da vida, depois da morte. É isso que ele está dizendo. Então é esse comparativo entre o inferno de Dante e o livro Libertação que nós trouxemos para mostrar justamente isso, que aquilo que nós usamos, os sentidos nossos, as nossas faculdades de observar, de ouvir, de falar, é fundamental na nossa vida. Tem um valor muito superior, um valor muito maior do que às vezes nós imaginamos. É muito comum às vezes a gente observar algo e comentar com alguém, olha o que fulano fez, olha como fulano está e tudo mais, sem a gente dar conta, né, da extensão desse comentário. É como no livro de Hilário Silva, ele falando numa casa espírita, as pessoas ali, o grupo mediúnico, chegava o médium e todo mundo não falava nada. Antes, aí quando ele não estava perto, todo mundo comentava: você está sentindo o cheiro de álcool dele e tal. Ou seja, as pessoas comentavam o erro alheio, como se isso fizesse algum bem. Ninguém chegou nessa pessoa e estendeu algum tipo de ajuda, viu se ele estava com algum tipo de problema que pudesse receber algum tipo de solução. Nesse aspecto,
nós precisamos aprender a dirigir os nossos sentidos. Isso a doutrina espírita nos ensina. Lá na Epístola de Tiago, o apóstolo Tiago vai nos dizer o seguinte: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirijamos o corpo inteiro. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se eu ponho um freio no cavalo, na boca do cavalo, é para que eu, dirigindo a boca do cavalo, o corpo inteiro do cavalo obedeça. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de ripas, ventos, por pequeníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Está dizendo o seguinte: olha, pensa na embarcação, olha o tamanho da embarcação, o tamanho de madeira, quantidade de peso de madeira, a força dos ventos que batem nesse navio, e um leme minúsculo que fica lá na polpa desse navio consegue dirigir toda essa embarcação pela vontade do timoneiro. Assim também a língua, diz o apóstolo Tiago, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ou seja, um foguinho pequenininho queima uma floresta. Uma palavra pequena, um pequeno comentário maldoso pode destruir a vontade de trabalho de alguém, destruir o empreendimento de alguém, uma vontade de colaborar, de agir e tudo mais. Ora, continua o apóstolo, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O que nós falamos, o que nós construímos em torno de nós, em termos de vibração, constrói um destino positivo ou negativo. É essa reflexão que eu imagino Kardec também nos traz. Eu devo observar os defeitos alheios, devo repreendê-los. Aí os espíritos são muito felizes nos dizem o seguinte: sim, com qual intenção? Observar primeiro qual é a intenção. Você vai apenas destruir a pessoa a pretexto da verdade? Você vai simplesmente destilar maldade, maledicência da sua boca a pretexto de falar a verdade? No que isso ajuda? Ou seja, qual a intenção? Esse entendimento nós temos que ter. E nós temos que ter tanto cuidado com aquilo que a gente fala, também como aquilo que a gente ouve, né? E a gente lembra de uma outra história, também de Hilário Silva, o livro Almas em Desfile. A história é ao pé de ouvido. E Batuíra, diz Hilário Silva, ali nos seus trabalhos e tudo mais. E o doutor Cesário Mota, que também era um médico, bastante trabalhador e tal, também espírita, chega para ele e fala: Batuíra, eu acho bom você parar com esse trabalho seu. Mas por que, doutor? Ué, porque as pessoas estão falando muito, Batuíra. Estão falando que você, essas doações que você recolhe das pessoas, que você pede aí para as obras e tudo mais, na verdade você que fica com esse dinheiro, com essas doações e tudo mais. Tem gente que também fala com esses tratamentos, esses passes que você dá,
às vezes em mulheres e tudo mais, que você na verdade está se aproveitando da situação para ficar sós com essas mulheres. Há também outras pessoas que estão falando que você usufrui de tudo isso para ter uma posição de destaque, para ter alguma importância e tirar proveito disso. Então, assim, estão falando muito, Batuíra, as pessoas estão falando demais, muito mal de você. Então, não seria melhor você parar com isso, né? Ou seja, olha o poder da calúnia, as pessoas falando do Batuíra e do Cesário, contando para ele o que as pessoas estavam falando dele. E aí o Batuíra ouviu tudo aquilo e tal, falou: doutor Cesário, o senhor tem sido um grande trabalhador, eu tenho observado contra a febre amarela, contra algumas doenças, vejo o senhor trabalhando demais e tal na medicina aqui. Quantas vezes eu já vi o senhor limpando doentes, pessoas que vomitam sangue, né, e tal, e o senhor limpando aquilo, quase que o esgoto em forma de sangue e tudo mais. O senhor cogitaria deixar a medicina? Aí o doutor Cesário Mota pensou: Batuíra, você tem razão. Tem doentes do corpo e doentes da alma. É melhor a gente continuar, né? Então, assim, as pessoas que ainda estão no hábito de reparar o defeito alheio, de ficar destacando o que a pessoa tem de errado, o que aquilo que ainda, as imperfeições que nós temos e tudo mais, é um estágio. A pessoa ainda está naquele momento, é a alma que ainda está enfermo. Mas a enfermidade é só um estado. Todos nós passamos por estados de enfermidade, todos nós já tivemos doenças e saramos delas. Esta também é uma enfermidade. Não vamos nos apegar a isso. Se a gente algum dia for vítima disso, se alguém ficar reparando os nossos defeitos, mesmo que sejam verdades, mesmo que aquilo que a pessoa aponte, falar: você está fazendo isso, você tem isso, você é ruim nisso, você é isso, você dá... Que seja verdade, ainda que seja verdade, porque se não for, melhor ainda. Se for verdade, que isso não sirva de motivo da gente se abaixar, parar de fazer o bem, se desanimar e tudo mais. É o comportamento do Batuíra. São doentes da alma. Vamos ouvir e deixar para lá. Por outro lado, se a gente observar alguém que esteja ainda com algum comportamento infeliz, seja alguém que ainda precise melhorar em determinada coisa, seja verdade, ainda que a gente observe que esteja acontecendo e tudo mais, não nos cabe julgar. Tem uma história que é atribuída a Jesus, se não é verdade, a história é bem contada, como diz, assim, né, como diz o ditado italiano, se não é vero, é ben trovato, e diz que Jesus caminhava com os apóstolos e viram um cachorro morto. Todos os apóstolos se viraram o rosto para não sentir o cheiro do animal, do cadáver do cachorro. E Jesus exclama: que belos dentes tinha esse animal. Não importa se essa história é verdadeira ou não. A mensagem é o seguinte: o que nós estamos observando? O que Jesus observou? O que Jesus via em Paulo de Tarso? O perseguidor de cristãos? O que Jesus via em Pedro? Aquele que ia negá-lo? O que Jesus viu em Maria Madalena? A mulher em dificuldades?
ou viu nela, nas palavras de Emmanuel, o maior exemplo de renovação interior? Ou viu em Pedro o grande trabalhador no qual ele fundou a igreja cristã em Jerusalém, que se espalhou pelo mundo inteiro? Ou em Paulo, sem quem nós não teríamos hoje o evangelho disseminado na terra? É isso. O que nós estamos observando? A visão de Jesus é outra. Vamos nos aproximar um pouco da visão de Jesus. Vamos ver o bem que está atrás. Ninguém é tão mal que não tenha uma qualidade sequer que a gente possa observar. Vamos nós, então, evitar o julgamento. Se é para a gente ver algum erro em alguém, é para que nós não cometamos esse erro. Só para isso. E a gente oferecer sempre o que nós pudermos de colaboração. O papel do cristão, do verdadeiro espírita é esse. Não é ser uma pessoa perfeita, não é pregar moralismos a ninguém, mas é sempre oferecer a sua mão, oferecer o que eu posso fazer, como Jesus ofereceu a mão a Maria Madalena. Ou seja, como eu posso ajudar? Esse é o papel do espírita cristão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.